O meu pai gostava muito do Museu do Prado e conhecia os quadros todos, um por um. E havia um quadro que ele gostava particularmente, que era um quadro do Velázquez, em que era um quadro do Felipe, julgo terceiro, segundo de Portugal, montado num cavalo. E ele fazia questão de mostrar que se via no quadro as patas do cavalo ensaiadas dezenas de vezes na tela antes de saírem bem. O Velázquez era também alguém que, antes de produzir, se esforçava, pensava, corrigia, e de alguma maneira há uma similitude entre essa pintura e a sua maneira de ser. Ele nunca considerava uma peça para tribunal escrita da primeira vez. Ele escrevia, ou manuscrevia, mandava datilografar e revia uma, duas, três, as vezes que fossem precisas. Eu tive com ele algumas divergências porque ele não tolerava faltas de pontuação, erros e outras pequenas omissões que os jovens advogados frequentemente cometem. Fazia parte da sua filosofia existencial. E isso era a sua imagem de marca. Este escritório, é o escritório que o Dr. Fernando Cruz fundou, faz este ano 60 anos. O que, não sendo uma data extraordinária, é para um escritório de advocacia já uma idade de alguma relevância. E foi pensado, entre diversas formas de se manifestar essa efeméride, nomeadamente, como não podia deixar de ser, uma homenagem ao trabalho do fundador, foi pensado fazer efetivamente uma recolha de depoimentos, de fragmentos da vida dele, que pudessem, por um lado, constituir uma recordação e deixar para os vindouros, no fundo, a impressão digital, o DNA, que ele soube imprimir à sua atividade, ao seu escritório, à sua maneira de viver, para que possa perdurar nas pessoas que se irão substituindo como advogados nesta casa. O Dr. Fernando Cruz, de alguma maneira, foi um precursor na advocacia. Ele não fazia, na altura em que eu o conheci, e acho que já há bastante tempo, não fazia contencioso, não era um advogado de tribunal. Era um advogado de aconselhamento, um jurisconsulto que ajudava os empresários, as empresas, fazia uma advocacia muito ligada às empresas e aos negócios. E nesse aspecto ele era um advogado de enorme prestígio, ele era um dos maiores advogados portugueses e tinha já um escritório muito prestigiado exatamente nessa área. Eu acho que nesse aspecto ele era um advogado atual e hoje teria o mesmo sucesso que teve nessa altura, porque já o seu espírito era aquele que hoje se via. O Fernando Cruz tinha nessa época, talvez, o melhor escritório de Lisboa. E quando eu digo o melhor escritório de Lisboa, isto significa que reunia um conjunto de clientes que não, que preenchiam de forma transversal a sociedade portuguesa. Havia de tudo, desde grandes empresas até pessoas individuais, mas posso dizer que ele conseguia reunir pessoas dos mais diversos quadrantes, não só da vida empresarial, como até da vida política. Ele deixou-me uma impressão extraordinária, que me perdura ainda hoje, sobre a forma de trabalhar em vários aspectos.
O principal, a meu ver, é que é a pessoa que eu conheci até hoje que melhor abordava o interlocutor. Ele tinha a capacidade genial de se ligar psicologicamente, de fazer a sintonia total com a pessoa com quem estava a falar. O que não parece, mas representa uma grande eficácia no tratado de qualquer problema. Portanto, as pessoas sentiam-se bem ao lado dele. E isso não há pessoas as mais variadas, mais distintas, das mais diferentes idades. Portanto, é uma pessoa que, quando falava consigo, dava-lhe importância, mesmo que você não a tivesse. Dava-lhe importância e você sentia que que ele estava a dar importância. E daí resultava uma comunicação viva que se estabelecia por mérito dele. Não lhe conhecia inimigos. Ele conquistava as pessoas exatamente pela afabilidade. Na própria empresa de que ela era presidente do Conselho de Administração e onde eu era um quadro, eu verificava que toda a gente gostava dele. Desde o mais humilde trabalhador, o porteiro dos escritórios, aos quadros de topo, o Dr. Fernando Cruz gozava da simpatia de toda a gente e exercia, de facto, a presidência da administração, convencendo as pessoas, motivando as pessoas, e era, portanto, já alguém que, no mundo empresarial, tinha a noção de que, para se atingirem os objetivos, era importante criar equipas, criar motivação pelo interesse e não propriamente perseguindo as pessoas. Ele era um líder natural e as pessoas tinham respeito de uma forma natural. O meu irmão nasceu realmente em Braga, em 1918. Como o pai estava nos caminhos de ferro e andava de um lado para o outro, o a seguir, o Alberto, nasceu no Porto, o outro a seguir nasceu em Priscos. Eu nasci em Tadim, fui o único dos meus irmãos que nasceu na casa que na altura era do meu pai, nessa casa do Requivai, que é uma casa enorme, que está num largo de Tadim, dominando o largo a pé da igreja. O pai sempre nos deu uma educação, nós fomos sempre todos muito independentes. Não era o estilo de pessoa de andar sempre a ver o que nós fazíamos, confiava e nós, mais ou menos, demos conta do recado. E o Fernando foi para Coimbra, foi para uma república, e lá esteve e formou-se nos 5 anos do estilo, que era o curso de Direito nessa altura tinha 5 anos, e formou-se brilhantemente, com 16 valores. Felizmente que não teve 17, não tinha ficado lá como professor, e estragava-lhe a vida. Além do mais, além da sua inteligência, não é? Da sua facilidade de apreensão das matérias, o Fernando tinha uma pose imponente, não é? O Fernando tem sempre isso, não é? Desde caloiro que ele teve aquela maneira de se apresentar, na verdade. E, portanto, eram por todas as razões, estava indicado para seguir a advocacia como filho, não é? Formou-se muito novo e, obviamente, depois de ter acabado o curso, penso que o pensamento dele foi casar, mais tarde ou mais cedo. E daí foi ele o primeiro a vir para Lisboa. A mãe era de Lisboa, mas passava as férias lá em cima. Casaram em agosto, a 21 de agosto, penso que de 1942, em Cristelo. E depois quis vir trabalhar para Lisboa. E, portanto, ele veio trabalhar para Lisboa, sem conhecer ninguém, sem ter aconchegos. Curiosamente, a família toda, ele depois chamou, foi um pouco, não chamou, mas enfim, a família acabou por vir. A família dele, os irmãos dele, o irmão a seguir também casou com uma pessoa de Lisboa, veio. E, portanto, os irmãos todos começaram a vir para Lisboa e o pai e a mãe acabaram também por ir para Lisboa. E depois concorreu a secretário-geral da Associação Industrial Portuguesa e foi realmente, ganhou o concurso e ficou a trabalhar na Associação Industrial Portuguesa. O que eu me dizia sempre que ele tinha ganho o concurso para secretário-geral da Associação Industrial Portuguesa porque tinha tido melhor nota de curso que os restantes interessados. E essa foi a sua segunda aposta, ou seja, o ter concorrido para secretário-geral da Associação Industrial Portuguesa e depois ter sido, durante décadas, vice-presidente,
permitiu-lhe uma enorme familiarização com a realidade empresarial, com os empresários, com o direito económico e, portanto, de alguma forma, permitiu que ele se movesse com alguma facilidade nesse meio. Eu tenho a certeza que, graças ao Dr. Fernando Cruz, a AIP é hoje o que é, uma grande instituição, e porque realmente foi graças a ele que foi dado o passo em frente, o grande impulso. O engenheiro Carlos Alves, como presidente, o Dr. Fernando Cruz, como secretário-geral, o Dr. Mário Neves, como diretor-geral da FIL, fizeram, de facto, uma equipe extraordinária que deram um impulso muito grande à Associação Industrial Portuguesa, que beneficiou desse impulso durante largos anos. Ele apanha todo o arranque do após-guerra, não é? E depois, quando começam as ligações com a EFTA, ele é a pessoa realmente que esfia a missão da Associação Industrial junto à EFTA. Mais tarde, a Associação Industrial concede a Medalha de Ouro, que é um galardão concedido às personalidades mais importantes que passaram pela AIP. O escritório de propriedade industrial J. Pereira da Cruz S.A., que eu sou chefe, por pouco tempo com certeza, ele foi o mentor do escritório. Ele era mais velho, quando veio para Lisboa, esteve como secretário-geral da Associação Industrial Portuguesa muitos anos, e aí, naturalmente, interessou-se pela advocacia ligada às empresas e que começaram a dar problemas também para tratar de propriedade industrial. Nós viemos para a Vítor Cordon em 1953, este Lorde já existia, este restaurante já existia, e ele vinha aqui com uma certa regularidade. Ele sentava-se de resto aqui nesta mesa onde eu estou, e talvez por essa razão é que eu fiquei, e é onde eu almoço, quando almoço aqui, é onde eu almoço justamente neste lugar. O método de trabalho dele era, no fundo, um produto da sua filosofia de vida. Ele era, por natureza, um esteta. Ou seja, esteta é, por definição, aquele que age sempre em procura do belo, em procura do bem feito, em todos os atos da sua vida. E isso era a sua imagem de marca, quer quando falava, quer quando escrevia, quer quando escolhia as coisas com que se rodeava, quer quando estava com os amigos, quer quando estava com a família. E, portanto, sempre foi uma preocupação existencial que ele tinha de procurar a perfeição do belo. Era um advogado muito erudito, normalmente não fazia nenhuma peça para tribunal, nenhumas alegações ou mesmo petições ou contestações que não fossem eruditas, quer dizer, que tivessem recurso a referências jurisprudenciais ou às vezes mesmo doutrinais. Sabia tudo exatamente o que queria. Ele queria utilizar uma legislação, uma jurisprudência e dizia: menina, traga-me aquele acórdão, traga-me isto, traga-me que está naquela pasta, se foi daquele processo. Ele sabia tudo, podia ter sido há 5 ou há 10 anos, e ele sabia perfeitamente onde tinha as coisas e como as tinha, e sabia tudo. Lia todos os boletins do Ministério da Justiça, todos os livros, sobretudo em matéria de jurisprudência, e que eram de consulta muito ingrata, porque naquela altura não havia bases de dados, não havia computadores, não havia net, não havia nada. E, portanto, obrigava a um advogado que quisesse fazer uma investigação jurisprudencial a muitas horas de trabalho na biblioteca. Eu, graças a Deus, não tinha esse trabalho, porque lhe perguntava ao pai: sabe sobre o Socapião alguma coisa que vale a pena ver, tenho aqui um caso, e ele dizia-me: olha, procura aí, eu sei que por volta de 65 houve um acórdão do Supremo que muito bem feito sobre esse assunto, e 99,9% das vezes eu ia ao ano de 65 e em 10 minutos encontrava o acórdão sublinhado com umas anotações à margem. Eu tive o privilégio de ter uma base de dados e um computador antes de tempo. Considero talvez a qualidade número 1 dele como profissional, é que era um homem que punha todos os meios que estavam ao seu alcance, e eram bastantes,
ao serviço de um objetivo que ele nunca perdia de vista. Quer dizer, ele, quando tinha um objetivo, e o objetivo, por exemplo, em comunicações telefónicas, variava todos os 10 minutos, porque se estava a falar com uma pessoa, depois falava daí por um quarto de hora com outra, de outro assunto completamente diferente, quase sempre assuntos de enorme importância, em que se tratava de milhões de contos, de interesses, de empresas do maior que há, de interlocutores, às vezes, do mais qualificado que há, e ele tinha muito bem presente o objetivo de que estava incumbido. E então todo o esforço que ele era feito no sentido, e daí a extraordinária eficácia que ele evidenciou ao longo da vida. De facto, se eu fosse, nomeadamente, se fosse empresário ou comerciante, e se tivesse uma questão, de facto, nessa altura, a quem eu ficava melhor entregue era o Dr. Fernando Cruz, e indubitavelmente, quer dizer, não tenho quaisquer dúvidas de que isto se passaria assim. Ele tinha um sentido muito, como é que dizer, muito humano da forma de tratar o cliente, de ver as suas necessidades, os seus problemas, de impedir o cliente. É um papel que o advogado tem que ter, de cometer erros. Iam ter com ele não só com problemas profissionais, mas também com problemas pessoais, que ele tinha muitos clientes que ele ajudou na vida pessoal, além da profissional. Essa sintonia, essa relação com os clientes de natureza pessoal, aprendia com o Dr. Fernando Cruz, muitas vezes, como ele dizia, com uma certa graça, trato pessimamente dos meus negócios e da minha vida, mas felizmente consigo tratar bem daquilo que são os problemas dos meus clientes. Com ele as questões eram fáceis de tratar, porque ele era uma pessoa racional, defendia os interesses do seu cliente com inteligência e sabia encontrar o ponto de equilíbrio na defesa dos interesses do seu cliente, mas respeitando também os pontos de vista das outras partes. Fernando Cruz aparecia e não, quer dizer, também aparecia nas reuniões, mas muitas vezes não era preciso aparecer nas reuniões. Fazia-se uma espécie de briefing daquilo que se tinha passado com ele e ele tinha duas maneiras de resolver o assunto, que era pegar no telefone e falava para os vários ministros, porque tinha acesso direto a todos os ministros. O Ministro do Ultramar, ou o Ministro das Finanças, e, portanto, fazia ali logo uma triagem da situação e tal. Mas fazia-o com dignidade, nunca ouvi a falar, nunca presenciei nenhuma situação em que ele abordasse essas pessoas com qualquer tipo de inferioridade, de maneira nenhuma. Fazia-o com firmeza, mas com a certeza de que os seus argumentos eram ouvidos e ponderados nesse momento ao mais alto nível. E também o vi várias vezes ao telefone dar vários murros na mesa com ministros. Portanto, isto mostra que sendo um homem de consenso e um homem que convidava à convergência, também era capaz de dar um murro da mesa quando lhe apetecia. Ele não era só um advogado, enfim, de mão cheia e de respeito. Era também um excelente juiz. Porquê juiz? Porque nós temos as arbitragens. E nessa altura havia muitas e difíceis arbitragens e ele era escolhido para árbitro. Eram 3 árbitros que funcionavam como juízes. E eu tive, enfim, o grande prazer de trabalhar em algumas arbitragens com o Dr. Fernando Cruz e ter-me apercebido do seu sentido da justiça. Porque o advogado procura defender bem o seu cliente, mas é muito mais difícil, convenhamos, decidir um conflito de interesses bem. Recordo-me, por exemplo, que numa determinada arbitragem, o Sr. Fernando Cruz se encontrou com um advogado que normalmente não fazia, e felizmente ainda é vivo para não fazer acordos, e que começou precisamente por isso, pedindo desculpa pela convocatória que tinha feito, mas que não tinha outra forma de resolver o problema, visto que a lei ou as disposições que aplicáveis àquela arbitragem impunham essa tentativa de conciliação, e que provavelmente estava a fazer gastar tempo às pessoas, não era ele que o gastava, mas
E o colega, até por consideração para ele, disse, não, mas está enganado, eu consigo, faço o acordo. E fez. Eu lembro-me até que eu na altura estava a fazer o estágio, nós a fazermos o estágio temos que entregar os juízes têm que nos assinar umas folhas comprovando que nós estivemos naquele julgamento. E o juiz dizia assim, ouça, não me peça a minha assinatura, vai pedir ao seu avô, que ele é com certeza quem ensina mais. E, portanto, era um orgulho enorme. Esse julgamento foi muito, muito, muito engraçado. E a maneira de falar, a maneira de... que não tem nada a ver com nenhum de nós no dia de hoje, não é? E a preparação que ele tinha, a cultura que ele tinha por trás de umas alegações, todos o veneravam. Os juízes, os alegados da parte contrária, e antes por cima é um julgamento importantíssimo, cheio de gente ilustre. Isso permitiu um contacto mais íntimo com o Dr. Fernando Cruz e finalmente conseguimos bolar um acordo, não era carne nem era peixe, portanto todas as partes intervenientes ficaram descontentes, o que quer dizer que o acordo era ótimo. E isso foi graças realmente ao grande cavaleiro dessa juta jurídica, foi realmente o Dr. Fernando Cruz, que era um homem cheio de sensibilidade, cheio de saber jurídico, mas ao mesmo tempo cheio de bom senso. Era um homem, realmente era um advogado de primeira apanha, já não existe. Uma vez, quando ele via em Cascais, telefonou-me a pedir para eu passar por lá. Eu lembro-me que era uma sexta-feira, que para ir para Cascais, àquela hora, e eu ia ficar encalhado no trânsito, mas ele pediu-me para ir na mesma. E assim. E eu lá fui. Quando cheguei a casa, algumas horas depois, estava ele sentado no escritório dele, extasiado a olhar para aquele quadro da Vieira da Silva. Extasiado. Detalhando todos os pormenores, as cores, os contrastes, a profundidade, a estrutura, tudo aquilo foi passado a pente fino. Ele gostava de pinturas modernas, móveis antigos, louças antigas, e foi nesse ambiente de coisas bonitas que ele procurou fazer-nos crescer. Percebe-se que ele entendia que não se realizaria plenamente só se fosse como era um grande advogado. Quer dizer, precisava também de ter outros interesses, nomeadamente culturais, sobretudo na arte. Foi uma freirinha lá à casa a tratar com ela de um assunto. E quando a minha mãe chegou à sala, ela estava encantada a olhar para as paredes e todas com os quadros que ela estava a olhar, e disse, olha, tenho estado aqui a pensar, disse ela para a minha mãe, que engraçada a ideia de emoldurar os desenhos dos seus filhos. E então a minha mãe não teve coragem de dizer que não era nada, que eram pintores sérios, pintura séria que estava pendurada na parede, porque ela porque realmente na altura era diferente. Lembro-me agora, a propósito também dessa veia artística, que ele tinha uma veia artística escondida e nunca desenvolvida, nunca teve a oportunidade de desenvolver, para o desenho. Uma das características do Dr. Fernando Cruz em qualquer reunião era ter sempre um papel grande, GENA A4, branco à frente, e estar a fazer desenhos. Se eu quiser enumerar 2 aspectos de lazer, eu diria que eu gostava de ler e tornar a ler. Nunca vi uma pessoa que tivesse uma cultura tão vasta, porque realmente ele lia tudo e sabia tudo. Complementaria isso com a visitar museus, exposições de pintura, sempre que ia ao estrangeiro, era essa a tónica, sobretudo pintura. Outra forma em que o seu sentido estético se revelava era o gosto, por exemplo, pelo vinho, que ele transmitiu a todos os seus descendentes, porque ele achava que o vinho era uma questão importante. Dizia-me sempre que se o vinho estava na última ceia era porque Jesus Cristo queria que nós nos interessássemos por ele. E, portanto, tínhamos sempre uma grande preocupação quando nos juntávamos em escolher os vinhos apropriados para aquilo que íamos comer, fazermos considerações acerca disso. E essa característica que eu já tinha, mas que ele me obrigou a desenvolvê-lo, porque ele era um homem exigente e sabedor, e é um homem muito sabedor em tudo em que se metia, levou-me a que hoje eu possa dizer com muita saudade que
eu me iniciei com o Dr. Fernando Cruz numa cruzada de grande amizade, numa cruzada de grande admiração humana por aquilo que são os valores grandes dos homens cada vez mais em vias de desaparecimento, com um grande amor pela vida e por saber que quem trabalha bem deve também ter direito a momentos de prazer e de lazer que sejam intensos também. De menos bom, o meu pai tinha para nós, sobretudo, estar sempre a trabalhar. Quando nós somos pequenos, o pai estar sempre a trabalhar, às vezes não é fantástico. E, no fundo, havia um certo distanciamento daquilo que era a vida do dia-a-dia. Mas aí eu acho que houve um equilíbrio muito bem conseguido com a mãe. A mãe sabia de música, gostava muito de música. Permitiram que os filhos tivessem acesso à sensibilização de bens culturais e da maneira de ser e da maneira de encarar a vida, vista de dois prismas completamente diferentes. Ele tinha uma adoração imensa pelos pais dele. E isso é também qualquer coisa que nos transmitiu. O meu pai sempre teve um enorme espírito de família, traduzido nas relações privilegiadas com os seus irmãos e depois com a sua própria família. E era a maior alegria dele a reunir a família ao domingo, à hora do almoço. Era imperdível. Nos finais de 1974, por razões puramente políticas e por um ataque que foi desencadeado nessa altura pelas forças da extrema-esquerda revolucionárias contra empresários, em geral, ele era presidente de um banco e nessa altura foi detido com grande alarido, no meio de uma grande tumulto revolucionário. Puseram até cartazes na rua para o povo ver se o conseguia apanhar, porque ele andava fugido. Entretanto, ele até estava numa reunião nesse dia de manhã, foi avisado disso, foi para casa e foi ele próprio que ligou para o Copo com eles e que sabia que andavam à procura dele, mas que ele estava em casa, se o quisessem prender, ele estava em casa à disposição e é evidente que o Copo foi lá com grande estardalhaço, muitos carros no meio da rua, muitas metralhadoras. A cena é uma cena completamente caricata, que entra um destacamento do Copo por casa adentro, não é? Com ar, enfim, intimidatório, ao que meu pai pede se não se importam que ele está a almoçar, que se não se importam que ele acabe de almoçar, o que ele faz com toda a calma, como se nada se passasse, pega nos seus papéis, mete-os na pasta e vai preso. E, de facto, ele pediu-me nessa altura que eu fosse seu advogado, o que eu considerei uma honra na altura, porque, de facto, era uma grande responsabilidade de ser justamente advogado de um dos maiores advogados portugueses. Evidentemente que aceitei imediatamente esse mandato e defendi o melhor que pude. Foi feita justiça, não só porque o juiz de instrução, na altura, dando razão à nossa posição, imediatamente o colocou em liberdade, e depois nem sequer o Dr. Fernando Cruz foi acusado de coisa alguma e muito menos julgado. Tudo isso lhe causou um certo desencanto relativamente a Portugal. E penso que foi essa situação acumulada, bem como o facto de ser árbitro da Câmara de Comércio Internacional e, portanto, ser frequentemente chamado a Paris para integrar tribunais arbitrais, que lhe criou o desejo de, digamos, de se estabelecer lá de uma forma mais permanente, e porque Paris era a cidade que ele mais gostava na vida. Uma palavra do Dr. Fernando Cruz na intervenção junto daqueles laureados todos académicos que fazem parte do Tribunal Supremo da Câmara do Comércio, chamada Tribunal de Arbitragem, a palavra dele era a solução definida, respeitada imediatamente por todos. O ano de 1985 foi o ano, enfim, da doença, se quiser, mas com sequelas várias que se arrastaram para 86, mas em outubro de 86 ele achou que estava bom, telefonou aos clientes e disse: eu tive um cancro, mas agora já estou bom e vou voltar ao escritório. Ele lutou imenso contra a doença dele, imenso.
e que foi fortíssima e conseguiu realmente ultrapassar e viver com uma qualidade de vida durante mais não sei quantos anos, 12 anos. E uma das coisas que eu fazia também viver e aguentar era porque ele ia todos os dias, ele ia ao escritório, vinha de Cascais, naquela altura ele vivia em Cascais, vinha para Lisboa todos os dias e voltava para Cascais. Era assim uma obrigação que eu acho que ele se impunha a ele próprio, porque era importante para o ajudar a superar toda aquela fase má, muito má. O Sr. Fernando Cruz, quando eu me sentei ao pé dele, disse-me, olha, que eu tenho, às vezes sinto mal quebrado, fui muitas vezes operado e sem querer posso dar a ideia de que estou a dormir ou que adormeço. Você esteja atento, veja bem se eu por acaso... Porque, enfim, ele era daquela sinceridade que não ocultava nada, nem mesmo os defeitos que tinha. E não eram da idade, era efetivo, tinha sido operado várias vezes e isso tinha-lhe deixado algumas marcas na sonolência, né, dos remédios que tomava. E, efetivamente, a sessão começou e eu tinha estudado, tinha combinado com ele qual era a solução, tínhamos tratado do assunto e, em determinada altura, percebi que ele estaria assim... não estaria propriamente muito atento àquilo que se estava a passar, ou estaria com tendência para dormir, e quando chegava a vez dele eu toquei-lhe para... E ele entrou no assunto como se estivesse a tratar dele com uma vontade extraordinária. Disse, bem, o Sr. afinal de contas, estava a dormir ou... Não, eu estava, mas você não me despertou. Pois despertei. Entrou imediatamente no assunto. O que disse foi ponto assente, não se discutiu mais a tema. No dia 6 de abril, sábado, em que fomos para o hospital da CUF, ele foi internado, chegou à CUF, eram 6 da tarde, morreu às 2 da manhã. Ele, preocupadíssimo, todo o caminho de Cascais até lá, eu ia ao pé dele, e ele ia-me dizendo, vai-me dizendo o caminho para eu saber onde estou. E depois, ele ia deitado, não via a marginal, não é? Fui-lhe contando a marginal, e que chegámos lá. Ele estava a sair da ambulância e disse, não te esqueças, minha filha, dás-me uma boa gorjeta a esses rapazes que foram tão simpáticos comigo. Portanto, a 6 horas de falecer, ele estava preocupado com as pessoas que o tinham ajudado. Uma vez estávamos no escritório do Fernando Cruz, o Dr. Fernando Cruz, portanto, estava o Coelho Ribeiro e eu, portanto, este era um tribunal arbitral, já tínhamos ouvido as testemunhas tinham-se ido embora. E nós estávamos a falar como juízes entre nós e tal. O Fernando Cruz fez confabulações e tal, veja lá que eu sou mais velho que você, 20 anos, e sou mais velho que o Coelho Ribeiro, 16, etc. Mas olha, estou onde gosto de estar aqui. Às vezes penso na morte, mas sabe como é que eu gostava de morrer? Gostava de morrer aqui nesta secretária, assim, a escrever uma alegação e tal. Fez assim, tal. Mas histórias, vai agora morrer e tal. O senhor vai enterrar-nos a todos, até bem, fomos embora. Passado um tempo, que suponho que ainda terá sido algum, telefonou-me o Carlos Cruz a dizer que o pai tinha morrido, o seu grande amigo morreu e tal. Curiosamente, o Fernando Cruz tinha-te ficado no escritório a fazer uma alegação, depois tinha-se sentido mal, portanto, provavelmente é mais poético dizer que ele morreu a fazer a alegação. Portanto, foi uma vida realizada e é um homem que deixa uma grande saudade. Não há dúvida que a imagem do meu avô paira um bocadinho neste escritório, porque há um capital de sentimentos e há um capital de valores que eu acho que continuará sempre vivo aqui e que obedeceram na data da fundação do escritório e obedecerão para quando os meus bisnetos estiverem aqui a trabalhar. Não tenho a menor dúvida que esse capital, essa herança que nós recebemos continua aqui completamente presente. Eu lembro perfeitamente como fosse hoje estar aqui, comecei a trabalhar no gabinete dele, se eu estava na secretária, estava ali ao lado, inicialmente, e depois passei com o Martim, que entrou na mesma altura que eu, passámos os dois para a biblioteca, onde era o nosso gabinete e era simultaneamente onde se recebia os clientes. Estavam dois pai e filho que eram clientes do Dr. Fernando
que foram para a reunião com o Dr. Fernando e que depois me chamou e perguntou-me se eu tinha algum cliente, não é? E naquela altura eu tinha, penso que nem um ano de profissão, disse que não tinha nenhum cliente, não é? E ele disse-me, bom, então vais ficar com o Sr. Luís Vidoeira, que é o teu primeiro cliente que eu te dou. Não é? Pronto, e, portanto, essa foi uma história, como calcula, pronto, marcante, porque era a entrega do primeiro cliente. E agora olho para trás e às vezes penso em coisas que ele queria criar imensas complicidades. Por exemplo, ele almoçava todos os dias ali no Lorde e pedia-me sempre para eu ir almoçar com ele. E a minha vida andava a mil já nessa altura, não é? Porque eu, para além de fazer o estágio, fazia outras coisas. Eu trabalhava na presidência do Conselho de Ministros, depois comecei a dar aulas, portanto andava sempre de um lado para o outro. E disse, mas eu não tenho tempo para estar a almoçar consigo. E ele só dizia, calma, porque a vida é para gozar. E às vezes arrependo de não ter ido mais vezes do que fui, mas muitas vezes, lá eu e a Maria Isaura também, às vezes almoçávamos os três no cantinho, sempre na mesa escolhida por ele, para além de segui-lo e aos julgamentos com ele, porque me levou até morrer, ia para o tribunal. Eu digo sempre a todos os estagiários, toda a gente que está cá, que o grande legado que eu queria deixar e que o meu avô deixava era a qualidade deste escritório. A qualidade, por menos tempo que a pessoa tem que garantir que o que sai daqui, que o que sai para o outro lado é uma coisa de qualidade, que é isso que o meu avô impunha um brilhantismo que nós tentamos continuar esse legado, não é? Um dia o meu pai chegou a casa com um quadro enorme que fez questão de pôr na sala e ninguém gostou do quadro. E quando nós nos insurgimos, porque a pintura era um tema bastante debatido na família, com o quadro, e que realmente o quadro não era propriamente um quadro bonito, ele dizia, mas estou completamente enganado, é uma rapariga que há de ir longe. E o quadro era um quadro da Paula Rego, em que ele detectou traços de talento que eu, confesso, não detectei. Só pessoas sérias que levam o seu trabalho muito a sério e que, ao mesmo tempo, não se esgotam no trabalho, mas marcam e deixam uma marca na sociedade, é que conseguem aquilo que o Dr. Fernando Cruz conseguiu, que é, muitos anos depois do seu infeliz desaparecimento, as pessoas se recordarem dele com uma imagem muito positiva. Foi a primeira pessoa que me disse, depois de algum contacto de vários meses, que olhou para mim e disse, você está bom, é para os tribunais, porque não tem medo e avança quando é preciso. Você foi a primeira pessoa que me disse para eu encaminhar a minha carreira para os tribunais, para a barra dos tribunais, e tinha razão. É um homem que deixou saudade e, acima de tudo, e isso é que era importante hoje para os novos que o conheceram, uma ideia de respeitabilidade da profissão que é muito importante, que se tem vindo a perder. Vim cá muitas vezes almoçar com ele e ele gostava muito de vir aqui almoçar porque dizia que a Tágio tinha a varanda mais bonita do mundo. Definia-o como um protótipo de um homem livre, porque sempre tive a nítida sensação que ele era um homem livre, com todos os problemas que as pessoas têm, mas era um homem livre. E isso eu acho que é um bem que se tem que acarinhar muito, a liberdade. O Fernando era realmente um homem que podia ser um personagem do romance, um dos melhores personagens do romance de César Queiroz, dos velhos portugueses, não é? Com todas as qualidades, não é, dos portugueses, e ainda mais essa ainda, não é? De ser um homem culto, não é? Com muito espírito de humor, que ele tinha, não é? Também, não é? E uma convivência extremamente agradável. E uma enorme qualidade, muito amigo dos seus amigos. Ele dizia-me sempre, morrer não é questão, o que é triste é quando as pessoas se esquecem. E, portanto, eu acho que ele fez na vida o suficiente, ou mais do que suficiente, para que aqueles que cá estão e que transitoriamente ficaram, não esqueçam quem ele era, os valores que ele defendia, a maneira como ele via a vida, a maneira como ele se dava com as outras pessoas. E acho que, se ele cá estivesse, continuaria a ser assim,
a ser um homem de convicções, um homem de afetos e um homem de escolhas. Havia na Associação Industrial um homem que ainda foi secretário-geral adjunto que abusava muito da bebida e fazia grandes asneiras. E chegavam ao Dr. Fernando Cruz algumas queixas. O maior queixoso era o chefe da contabilidade, que tinha um diferendo muito grande com esse adjunto, que um dia disse ao Dr. Fernando Cruz: eu não posso aturar aquele homem. E depois, ainda por cima, aparece um bocado embriagado e dá-nos cabo da cabeça, e o Fernando Cruz olha para esse senhor e diz que era o Sequeira. Ó Sequeira, leva assim a mão aos olhos, mas ele bebe.